Sejam todos bem-vindos para o nosso bate-papo aqui. Queria convidar Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Daniel é especialista em previdência. Vai falar aqui sobre os regimes de previdência e depois vai ficar disponível para dúvida de vocês. E uma das coisas mais interessantes que ele falou para mim, que é do meu interesse pessoal, é como a gente tem uma segunda aposentadoria, né? Pagando bem pouquinho, né? Então, paga uma besteirinha e tem uma aposentadoria. Daniel, vocês fique à vontade, sabem, quase né? nada. Hoje a gente já tem, né? Então eu quero sabe. saber tudo, viu? Fique à vontade, Daniel, é com você. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer aí a associação, né, em nome do seu presidente, Dr. Gerson, né, por essa oportunidade de eu estar aqui hoje compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? A associação está de parabéns, porque esse aqui é um tema muito impactante, né? Eu estava até falando com o Lucas ali, o pessoal só procura o advogado quando está morrendo, né? Não se planeja antes, né? Então, o consultivo previdenciário hoje está muito em voga por conta da emenda 103, que revolucionou o direito previdenciário, não só no RGPS como no RPPS, né? Em ambos. Eu atendi um médico em dezembro, com 60 anos, homem, funcionário público federal da Universidade Federal de Sergipe. O órgão chamou ele, esse já está no tempo de se aposentar, e entregou para ele 4 folhas de papel A4. O senhor tem que escolher aí a opção que o senhor quer. Ele olhou para aquilo ali, não sabia o que fazer, né? Então, aí foi quando ele me procurou, né? Uma opção errada que ele escolhesse ali, a aposentadoria dele, ele poderia perder muito dinheiro, né? Então, o leigo, né? O leigo não... Né? A gente aqui, entre os advogados e defensores, a gente tem um pouco de noção, né? Mas mudou bastante, né? E os funcionários públicos mais antigos ainda estão com aquela mentalidade, né? Ah, eu vou ter direito à integralidade, eu vou ter direito à paridade, depende, né? Não é bem assim, né? Então, aqui é mais um bate-papo, se vocês quiserem perguntar, interromper, enquanto eu estiver falando, né? Pode ficar à vontade, né? Aí está meu nome, depois eu posso passar meus contatos, né, meu escritório, né. Eu vou fazer um pequeno histórico aí das principais alterações, né. O RPPS, eu falo RPPS é o regime próprio de previdência social, que é que vocês estão filiados e incluídos, né. Ele nasce aqui na Constituição de 1988, artigo 40, né. O professor Marcelo Barroso denominou esse artigo de Estatuto Constitucional do RPPS. Estava tudo aqui, né? Era fácil para a gente, né? Todas as normas estavam ali, né? A competência era ali e estadual ficou residual, competência residual. O Estado legislava sobre dependentes, mais idade, tempo de contribuição, estava tudo ali. E depois, com o tempo, cada governo foi fazendo umas mini reformas através de emenda, mas não tirando do texto essa competência. Então, até ali a primeira emenda número 20, que foi na época de Fernando Henrique Cardoso, foi implementado várias regras de transição e uma principal mudança foi esse veto aí, vetou a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis. Atingiu um monte de gente isso aí, né, porque tinha muita gente que já era aposentada e voltou para o serviço público, através do concurso público, ocupando um cargo efetivo, né, e até então podia, né. Aí o artigo 11 da emenda disse que quem já está na situação poderia ficar, só que tem outro problema, ele não poderia acumular a aposentadoria, se não fosse naquelas exceções do artigo 37, né, o médico, o profissional de saúde pode ter 2 aposentadorias do mesmo regime, né, ele pode ter 2 vínculos no estado de Sergipe, pode ter um vínculo no estado de Sergipe e um vínculo na União Federal e se aposentar pelos 2. Né? Mas tinha pessoas que era aposentada, né, fez um novo concurso e reingressou no serviço público. Não havia vedação, só que na hora de se aposentar está o problema, né? Ele não poderia se aposentar. E aposentava, mas depois o Tribunal de Contas, alguém disse, olha, você está acumulando 2 aposentadorias e não pode. Né? Isso aí tem muitas ações na Justiça.
A emenda 41 extinguiu o direito do servidor público de se aposentar com integralidade e paridade a partir de 1º de janeiro de 2004. Aqui foi a grande mudança, foi a mini reforma que Lula fez, né? Então, quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, né, está garantido. Desde que, aí depois eu vou falar mais na frente, não tenha migrado para um RPC. RPC é o regime de previdência complementar. É. Eu também, em 2005. Janeiro de 2005. É ingresso no serviço público, não quer dizer que tem que ser ingressou aqui na carreira de defensor, não. Né? Qualquer serviço público, através de concurso público para ocupar a carga efetiva. Né? Aí muitos servidores públicos ainda estão com isso na cabeça. Né? A emenda 47 implementou várias regras de transição, não teve muita mudança. Pode. Esse 2004, você entrou até antes de 2004 em cargo efetivo, mas se houve quebra de continuidade... Aí a gente entra... o que é que o pessoal faz? Quem entrou, por exemplo, antes de 2004, né? 2003, né? Toma, aí quer mudar, né? Fez outro concurso, toma posse de manhã, pede a exoneração de tarde, de novo quebra do vínculo, né? Mas até 1, 2 dias, 1 mês, a gente tem que entrar na justiça para tentar, né? Tentar garantir se a paridade, a integralidade e paridade for bom para você, né? Porque às vezes não é. O pessoal não planeja, às vezes não é. Né? O pessoal tem isso na cabeça, mas depois que a gente planeja e vê que às vezes é você se aposentar pela média, às vezes é melhor. Questão de reajuste. Eu não sei como é a carreira aqui, mas tem carreiras que passam 5, 6, 7 anos sem reajuste. E se você se aposentar pela média, o reajuste é pelo INPC. Então todo ano vai ter. Entendeu? Aí às vezes o funcionário público passa 5, 6 anos, né, sem receber. Se tivesse no regime que o reajuste é pelo INPC, poderia garantir ali 15, 20%. O INPC dá 5, 6% ao ano. Entendeu? Então depende. Aí você tem que planejar. Né? Sempre que eu faço planejamento, eu boto várias situações, várias simulações. Eu boto a aposentadoria pela integralidade e paridade, boto a aposentadoria pela média. E as regras de transição que a gente vai ver aqui, que são várias. Você pode se enquadrar em várias regras de transição. Agora, qual é a melhor para mim? Eu não sei. Eu tenho que fazer todo um estudo do seu histórico previdenciário, seu patrimônio previdenciário que você construiu durante anos. Né? Eu vou precisar averbar no tempo que eu tenho lá no INSS. É melhor não averbar e ter 2 aposentadorias? Não é? Então, tudo isso passa por uma análise que a gente tem que fazer. A emenda 70 alterou a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez. Hoje a gente chama a aposentadoria, não é mais não é mais esse termo, né? Hoje a gente chama aposentadoria, ai meu Deus, fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar, né? A 88 alterou o limite de idade, aí foi chamada de emenda da bengala, né? De 70 passou para 75 e finalmente a emenda 103 que alterou todo o sistema de previdência social que a gente vai ver agora. Vamos passar. Pronto. Então a emenda 103 é de 12/11 de 2019, né? E a nossa emenda que alterou, né, foi logo depois, 26/12 de 2019, né? Ali o constituinte, né, disse assim, estados, municípios e Distrito Federal, cada um vai ter que fazer sua previdência, vai ter que legislar sobre sua previdência. Mudou agora, não somos nós que vamos legislar, é vocês, né? Jogou para eles, para que vocês que legislem aí de acordo, né, com seus interesses, né? Então, teve a primeira emenda aí, número 50, que alterou o artigo 30, e a grande mudança foi através dessa lei complementar 338, aí, de 27 de dezembro de 2019, publicada em 30/12 de 2019. Guarda essa data aí, 30/12, quem entrou antes é uma coisa, quem entrou depois dessa data é outra coisa, né? Muda o sistema previdenciário. E antes disso, nós tivemos aí, que eu falei do RPC, a lei complementar 293, de 31 de agosto de 2017. Ela instituiu o regime de previdência complementar, RPC, né, no âmbito aqui do Estado de Sergipe. É um regime de caráter facultativo, ninguém é obrigado, né, mas
Todo defensor que entrou após essa data aqui, 3 de julho de 2018, que foi a data onde foi aprovado o plano de benefício, né, da Previdência Complementar aqui do Estado de Sergipe, ele automaticamente já entrou, já é filiado, né, a esse regime de Previdência Complementar. Mas você não precisa ficar, você pode depois pedir para sair, mas eu acho que não vale a pena, né, porque todo mundo que entrou a partir de 3 de julho de 2018, qualquer benefício está limitado ao teto do INSS. Né? Então, se eu entrei depois dessa data, né, aqui no Estado de Sergipe, eu estou falando do ingresso do serviço público, né? Então, está limitado ao teto, né? E o restante da minha remuneração vai vir pela Previdência Complementar, né? Eu, funcionário público, todo mês ali contribuo com uma parte e o mesmo valor que eu contribuo, o Estado, que é o patrocinador, também contribui com o mesmo valor, para você complementar a sua aposentadoria, né? Aqui foi uma grande mudança, isso já está previsto na Constituição há muito tempo, desde a emenda 20, que ela falava, só que ninguém instituiu. No Serviço Público Federal foi em 2012 que foi instituído o regime de previdência complementar. É o que eu falei, que o plano de benefício foi aprovado em 3 de julho. Então, existe uma entidade, né? O Sergipe, aqui Sergipe aderiu ao Plano de Benefícios Civis Prev Nordeste, é o nome do fundo, Prev Nordeste, né? É Sergipe Bahia. Mas você pode optar ou não optar? Aí, quem entrou depois dessa data, automaticamente já está filiado lá ao... porque senão fica limitado. E o governo também pode migrar, eu vou falar mais na frente da migração. Migração. Então, como eu falei, é facultativo. Aí, os titulares de cargo que têm ingressado no Serviço Público Estadual em data anterior à data da aprovação do respectivo regulamento, eu entrei em 2004 na Defensoria, né? Poderão, mediante livre, prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata esse artigo. Então, qualquer pessoa pode aderir. Só que o governo abriu uma janela de 3 anos para você aderir, né? Quem não aderir, essa janela já fechou, né, de 3 anos. Quem aderisse aqui teria a contrapartida do governo, entendeu? Quem aderir depois não tem mais essa contrapartida, então não vale a pena. Você aderir só para você pagar, né, eu acho melhor fazer uma previdência privada, fora, entendeu? É o que justamente hoje está assim normatizado. Aí, em 3 anos, contrapartida da aprovação do respectivo regulamento, com direito à contrapartida de patrocinação, vedada a obtenção de benefícios previdenciários de própria Previdência do Estado em valor superior ao limite. Aí também você, migrando, você vai ter esse limite. Sua aposentadoria vai estar limitada ao teto do INSS. Hoje é R$ 8.154. O restante, quem vai complementar é esse Prev Nordeste, né, que vai complementar, né? Aí, a qualquer tempo, sem direito à contrapartida, o patrocinador assegurado a possibilidade de obtenção de benefícios previdenciários acima do valor, mas sem a contrapartida. Aí não vale a pena, entendeu? Só vale a pena quem realmente ingressou, que não tem outra escolha. Você vai se aposentar com 8.150 hoje, né? E vai ter a complementação. Vamos lá, vamos dar início aí às aposentadorias programáveis. São aposentadorias voluntárias. É aquela aposentadoria que eu tenho opção de optar. Eu me aposento por A, por B ou por C, eu escolho. Eu vou ter que fazer essa opção. No momento que, se houver opção, porque tu vai ter pessoas aqui, dependendo do histórico previdenciário, que não vai ter opção, vai ser só uma mesmo. Você só preenche aquela uma hoje. Você quer ficar mais um tempo trabalhando para optar pela outra, né? Aí você vai se planejar. Quando é que eu quero me aposentar, né? Eu vou falar primeiro das regras antigas, que é o direito adquirido, né? Estou vendo aqui todo mundo jovem, eu acho que ninguém... Na data de 30 de 12 de 2019, tinha preenchido todos os requisitos para se aposentar. Mas possa ser que tenha um defensor hoje trabalhando, né, que em 30 de 12 já tinha preenchido todos os requisitos e não quer se aposentar. Vai para a expulsória, pode esperar os 75 ou se aposenta quando quiser, né? Então era bem mais simples, eram 2 tipos de aposentadoria. Uma voluntária por idade proporcional. Quais os requisitos? Homem 65, mulher 60. 10 anos
efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo, em que fosse aposentar, aqui no cargo de defensor, né? E o critério de cálculo é proporcional ao tempo de contribuição, né? Como é que era feita o cálculo? Né? Fazia uma média aritmética das 80% dos maiores salários de contribuição, né? E aplicava a proporcionalidade, né? Essa proporcionalidade é homem 35 anos de tempo de contribuição, mulher 30, né? Então, se eu fosse um homem, tivesse 65 anos e, por exemplo, 30 anos de contribuição, eu ia receber 35 avos da minha média de 80%, né? Partindo do pressuposto que eu não teria aqui direito à integralidade de paridade. Eu entrei depois, né? Eu entrei depois no serviço público, né? Ah, mas eu entrei depois em 2004, para 2019 dá 15 anos. Sim, mas eu posso ter trazido meu patrimônio previdenciário lá de outros regimes e ter averbado aqui e ter chegado o meu tempo de se aposentar, né? Tudo isso eu só vou saber se eu planejar, né? Bem antes, né? A outra regra é a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Isso tudo antes da nossa emenda, né, e da emenda federal. Aqui, homem 60 anos, mulher 55, tempo de contribuição 35 para o homem e 30 para a mulher, 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Aqui já seria 100% da média dos maiores salários, né, do período contributivo. Não há proporcionalidade. Eu pegava 80% dos maiores salários de contribuição, fazia uma média, descartava 20 dos menores para não diminuir minha média, e eu recebia esse 100%. Lá não, tinha proporcionalidade, né, se eu não atingisse os 35 ou 30. Né? Então, eu receberia 100% da minha média. Né? Essas são as duas regras antigas que eu acho que aqui ninguém, né, se incluiria, né? Agora já estamos falando aí da Lei Complementar 338, foi aqui, mudou, fez a nossa reforma, artigo 28. É uma única regra hoje, né? Então o defensor entrou em 31 de dezembro de 2019, a partir de 31 de dezembro de 2019. Ele só tem essa regra aí para se aposentar, entendeu? Daniel, quem entrou antes dessa data aí fica com 100% pela média dos 100% das contribuições. Sim, né? Partindo do pressuposto que você entrou depois de 2003, né? 2004, né, para cá, né? É a média de 100% de julho de 94 para cá. Se você averbou o tempo, né, do passado, vai trazer essa média toda para cá. Mas uma dúvida, tem aquelas pessoas de outros estados aqui também, se entrou no serviço público em outro estado antes de 2019, também pode aderir a esse regime? Sim, você tem que averbar esse tempo aqui, né? Porque o Estado de Sergipe não sabe, né? Você tem que trazer esse para garantir a integralidade. Aí eu passei no concurso lá na Bahia, né? Em 2000. E aí em 2005 eu passei aqui, né? Se eu não trouxer esse tempo para cá para dizer, ó, eu ingressei lá no serviço público em 2000, o Estado não tem como saber. Por essa média aí, se o salário era muito baixo antes em outro emprego, o ideal seria não averbar. O planejamento geralmente vai nesse caminho, né? E aí é melhor ter duas aposentadorias, se esse tempo aí for do RGPS, né? For do INSS. Mas você pode averbar tempo do município, tempo da União, né? Vai depender do que você quer, né? Qual é o seu objetivo, né? Se eu quero me aposentar agora, eu quero me aposentar rápido, eu quero me aposentar mais tarde com um valor melhor. Então a grande mudança foi essa aqui, ó, idade mínima, 65 anos, né, para os homens e 60 para as mulheres, e 35 anos de contribuição e 30 de contribuição para a mulher, né? Essa regra aqui, eu boto ali, essa regra aqui pode ser aplicada para quem entrou antes, se for melhor para você também, não é só para quem entrou depois não. O problema é que para quem entrou depois, eu só posso me aposentar com essa. Quem entrou antes, tem várias regras para se aposentar, são 5, né? Tem várias. Então, se essa regra for favorável para mim, eu me aposento com ela. Quem deveria fazer esse papel é o Sergipe de Previdência, mas ele não faz. Ele não tem como sentar com cada um, olha, você tem direito a esse. Esse aqui é assim, assim, assim. Você quer escolher qual? Essa aqui é melhor para você. Ele não faz, você tem que escolher, né? Qual é o melhor para você, né?
Então, às vezes, muita gente aqui pode cair nessa regra, mesmo tendo entrado antes, porque você não consegue alcançar as regras de transição. Eu vou mostrar mais adiante. Vamos. E os proventos? Você falou ali, artigo 69, aí. 100% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde o início da sua contribuição. Né? Eu acho que ninguém aqui ingressou no serviço público em 94. Mas se tiver alguém, vai pegar toda essa média aí. Se eu entrei a partir de 2010, de 2010 para cá, até o dia de me aposentar, fazer a média de 100%. Né? E aí vem a observação, que a média, né, será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS, que é o teto do INSS, para o segurado que ingressou no serviço público em carga efetiva após a implantação do RPC, ou que tenha exercido a opção correspondente. Então, não adianta. Se minha média deu 30 mil e eu entrei depois, o Serviço de Previdência vai pagar 8.150 para você. E o restante você vai receber do RPC. Entendeu? Aqui tem a regra do descarte móvel. Né? Vamos dizer que o defensor público foi lá se aposentar e tinha 38 anos de contribuição. Isso acontece. Né? Eu comecei ali, fiz vários concursos, comecei no TJ, depois vim para cá. E quando eu fui me aposentar, eu tinha 38 anos de contribuição. Se eu fizer a média de 38 anos, vai dar um valor. Né? Se eu pegar e excluir 3, ficar só com 35, que é o limite, eu vou ter um valor maior. Eu tiro os 3 anos lá no início da minha carreira, que é menor, que era lá no TJ, e uso só o da defensoria. Vai dar uma média bem maior. Né? Aqui é a possibilidade do descarte. Né? É esse cálculo que é feito. Né? O reajuste é pelo INPC, como eu disse, não vai ter direito à paridade. Né? Quando o defensor público da ativa receber aumento, eu vou receber. Não, se todo ano você vai ter aumento. Né? Pelo INPC. Aqui, esse parágrafo 5º, já havia previsão antes, só que a grande mudança é o abono de permanência, não sei se você já ouviu falar. Né? O defensor público preencheu todos os requisitos, mas continuou trabalhando. Antigamente, o Estado era obrigado a pagar um abono de permanência. O que é abono de permanência? Né? É o mesmo valor que é descontado no meu contra-cheque para a Previdência Social, o Estado entraria. Um anulava o outro. É uma compensação. Se eu pago R$1.000 todo mês de Previdência Social, o Estado vinha e pagava um abono de permanência de R$1.000. Para garantir, seria um bônus para garantir que você ficasse. Para o Estado é muito bom eu manter um defensor, né, mesmo que já tenha alcançado os requisitos, né, trabalhando para mim, porque eu vou aposentar ele, vou pagar ele e vou ter que contratar um novo para pagar também, para botar no lugar dele. Só que agora é facultativo. Né, o segurado que cumpre as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária, nos termos dispostos do artigo, que optar por permanecer em atividade, poderá fazer jus, na forma da lei, a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da contribuição. Além de não ser obrigado, o Estado, ele pode também pagar um abono de permanência menor. Todo mês desconta 1.000, mas o Estado só bota 500 para mim. Então, eu continuo pagando 500. Né? Eu já preenchi todos os requisitos, eu vou continuar pagando, né, para a Previdência. Só que eu soube que ele não está pagando hoje mais. Né? Eu acho uma burrice do Estado, porque ele quer que você se aposente, vai pagar a aposentadoria, e aí eu vou pagar um novo defensor, né? Podendo você ter ficado lá até aos 75, que seria o termo final. Aí é um resumo, né? Idade mínima, homem 65, mulher 60, tempo de contribuição 35, 30, e os proventos limitado a 8.157,41. Esse é o valor hoje de 2025, né? É o teto do INSS. Todo 1º de janeiro esse valor muda. E o reajuste pelo INPC. Né? Muita gente que está aqui vai entrar nessa regra. Que entrou mais novo. Tem algum reajuste para fixar já? INPC também. A não ser que você tenha direito à paridade. A não ser antes de 2003. Antes de 2003. Antes de 2003. Vamos para a regra de transição. Né? As duas regras de transição que a gente tem, pontuação e pedágio de 50%, é para aquele defensor que estava na cara do gol para fazer o gol e veio a reforma.
Ele se aposentar ali em 2020 e veio a reforma de 2019 e disse, em 2020 você não vai se aposentar não. Eu tinha uma expectativa de direito, né? Eu não tinha direito adquirido. Eu tinha o direito adquirido se eu preenchi todos os requisitos. Até 30/12 de 2019. Boa tarde. Essa primeira regra de pontuação, vamos lá. É assegurado o direito de opção pela aposentadoria. Sempre o legislador coloca direito de opção. O direito é seu, de optar. Você se aposenta por essa regra se quiser, se for bom para você. Se você não quiser, tem outras. Tem as duas de direito adquirido que eu falei. Tem a permanente, 3, eu estou na 4ª já. Duas de direito adquirido. A regra permanente, que é uma só, que é para quem entrou ali depois de 30/12, 2019. E agora eu estou nas regras de transição. Então, é opção. É uma aposentadoria voluntária, eu me aposento se eu quiser. É uma aposentadoria programada, eu posso programar minha aposentadoria. Ao servidor que tem ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, até a data de publicação desta lei complementar. Então, só vale para quem entrou até essa data. Quem entrou depois, vai para a regra permanente, que eu acabei de falar. 65 homem, 35 contribuição, 60 mulher, 30 anos de contribuição. Então, a defensora que tiver aí 56 anos de idade, ou o defensor que tiver 61, 30 anos de contribuição, mulher, 35 de contribuição, homem, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, pode se aposentar. Com essas idades aí, já pode se aposentar hoje. Hoje não, na época que saiu a emenda, porque depois a gente vai ver nos parágrafos que houve um aumento da idade. O inciso 5 é o somatório, esqueci de falar. O somatório da idade do tempo de contribuição, incluindo as frações, é equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96. Você tem que somar 56 com 30, 86. 61 com 35, 96 pontos. Você tem que fechar essa pontuação. E por que eu tenho que fechar essa pontuação? Por causa desses... Continua aqui na outra... Vamos... Parágrafo 1º. A partir de janeiro de 2022, a idade mínima, que se refere ao inciso 1, que a gente acabou de ver, será elevada para 57. Aumentou um ano. No caso da mulher, e 62 para homem. Lá era 56,61. Então, a partir de 2022, eu só poderia me aposentar se eu tivesse essa idade aí. 57 mulher e 62 anos. E o parágrafo 2º ainda colocou, a partir de janeiro de 2021, a pontuação que se refere ao inciso 5, que era 86,96, a cada ano vai ser acrescido de 1 ponto, até atingir o limite de 90 pontos se mulher e 100 pontos se homem. Então, a partir dessas datas, a idade aumentou e parou aqui, e aqui não, aqui foi aumentando. A partir de janeiro de 2021, não seria mais 86, seria 87 para a mulher e 97 para o homem. E assim sucessivamente até chegar a 100 pontos e 90 pontos. No final, eu mostro hoje, para se aposentar por essa regra, quantos pontos você teria que ter. Vamos lá, e como é que fica meus proventos nessa regra? A totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, os proventos das aposentadorias concedidos nos termos do dispositivo neste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o parágrafo 8º deste artigo, para o servidor público que tem ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003. O que é isso? Integralidade. É a totalidade da minha remuneração. Se eu recebia 30 mil, meu último salário, eu vou me aposentar com 30 mil, porque eu entrei até 31 de dezembro de 2003. Desde que não tenha feito a opção da migração, E desde que tenha 60 anos de idade mulher e 65 anos de idade homem. Ele aqui fixou para você ganhar a integralidade por essa regra. Além de você ter entrado antes de 31 de dezembro de 2003, você tem que ter 60 anos se mulher e 65 homem. Depois vem a regra do professor que não interessa para a gente.
Há o valor apurado na forma do artigo 69, com a alteração dada por esta lei complementar, para o servidor não contemplado. Então, quem não entra aqui, vai cair lá no artigo 69, que é 100% da média. Por essa regra, 100% da média. Né? Então, eu tenho duas formas de provência de aposentadoria. Se eu preencher os requisitos do inciso 1, eu me aposento com integralidade e paridade. Se não, eu vou para a média e para o INPC. Né? Vou passar aqui que está melhor, porque isso aqui eu acho que eu troquei. Foi? Passei 2 vezes. Aqui ele está dizendo, artigo 7º, que não pode ser menor que o salário mínimo, né, os proventos. Né, e o inciso 1, de acordo com o reajuste paritário, lá ele fala dos proventos, e aqui do reajuste. Né, então, quem está lá, né, naquele inciso 1 do parágrafo 6º é o reajuste paritário, e quem está no 2 é o INPC, como eu já tinha falado. Né. Aí eu resumo. Né? Tempo mínimo de efetivo exercício, 20 anos para a regra da pontuação. Tempo mínimo de cargo efetivo, 5 anos. Tempo mínimo de contribuição, mulher e homem, 30 a 35. Idade mínima, homem, ali está trocada, é 61, 56. E a pontuação, 86, 96, com essas observações. Né? Aí eu mostro o exemplo agora. Né? Hoje, em 2025, para se aposentar por esta regra, o defensor público tem que ter 57 anos de idade e 33 de contribuição, ou seja, 90 pontos se mulher. Então, hoje, para uma defensora se aposentar pela regra da pontuação, ela tem que ter 57 anos de idade e 33, né, que formam 90 pontos. E o homem, 62 e 38, que formam os 100 pontos. Né? E o cálculo dos proventos é esse aí. Se entrou antes de 31 de dezembro de 2003, integralidade e paridade, desde que tenha 60 e 65, então se eu tiver só 57, eu vou para a média. Se eu tiver só 62, eu vou para a média. Para eu ter direito à integralidade e paridade, eu tenho que ter 60 anos, se mulher, e 65 se homem. Né? Se não, é pela média. Nem quem ingressou depois é pela média, 100% dos salários, e o reajuste pelo INPC. Né? Depois, mas até 2019, né? Até 2019. Até 2019. Essas datas a gente tem que ter na cabeça. Né? Mas eu posso... Essa é uma regra de transição. Eu posso ter outras. Por exemplo, esse defensor aí, com certeza, ele poderia atingir a regra permanente também, se ele ficasse mais um pouquinho. Será que vale a pena? Né? Aí tem que planejar, tem que ver o histórico previdenciário dele, tem que ver os outros empregos que ele teve, as outras contribuições, né? Para a gente poder dizer, hein? Se a pessoa não tiver os 38 anos de tempo de contribuição, vai ter que aumentar a idade ali, né? Para fechar ou não? Por exemplo, 65 anos. Sim. Aí você vai mudando. Se você tiver 65, você diminui aqui. Né? A mulher também. A mulher que tiver 60 aqui, diminui aqui. Tem que formar a pontuação. Né? Dependendo do que você tenha. Tem que fechar 100 pontos. Tem que fechar 100 pontos. Tem que fechar 100. Posso dar meu exemplo? Sim. Eu tenho 20 anos de serviço, 41 de idade. Na minha conta... Hã? Eu acho que ela é de idade. Obrigada. Aí, pela minha conta, dá 55 anos, né? 35 contribuição, não tem média. Você não vai entrar nessa regra aqui, não. Mas nem por essa aqui? Você tem quantos anos? 41. 41. E quanto de serviço público? De contribuição? 20. 41 com 20, 61. Né? Você tem que ter 90. Não, hoje. Então... hoje você não se aposenta não por essa regra. Não, mas essa regra não é vigente mesmo para quem entrou depois de 2004? Sim. Salarial? Sim. É uma regra de transição. Para quem entrou antes de 30 de 12... Essa regra de pontuação não serve para quando tiver 55? Sim, você pode preencher essa regra no futuro. No futuro. 55 anos eu vou preencher esses 90. Se você fez um cálculo aí... poderia ser uma das opções. Se você falou 55 anos, eu não fiz o cálculo, né? Porque tem que fechar, mulher tem que fechar 90 pontos. Você tem que fechar 90 pontos. Eu vou fechar 90 com 55. Pode ser menos
Não. Tem que ter 57. Viu? Como é seu nome? Você tem que ter 57, o mínimo. Mas eu fecho 90, 55, não diminui. Sim, não, mas aqui a regra aumentou para 57. Mas tem que ter 57 de qualquer jeito. De qualquer jeito tem que ter 57. Ele aumentou. Você só vai descartar, né? E assim, isso exatamente. Isso é o mínimo se a pessoa fosse aposentar agora. Mas quando ela fizer 57, pode ser que aqui para 63. Não aumenta mais não. Aqui está no máximo já. A idade é essa aqui. Não vai, é uma nova reforma. Pode mudar. Tem na população mais, a idade A idade ele fixou em 57. E para ter integralidade e paridade tem que estar com 60. Mas você entrou depois, né? Não adianta. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai fazer. Porque a defensoria está para ser consolidada, né? A regra da atividade de risco. Atividade de risco. Aí muda. Eu não sabia disso, né? Tem uma aposentadoria chamada especial. Não sei se vai ser isso realmente, né? Porque que risco é? Porque assim, as aposentadorias especiais, que eu não tenho conhecimento, as aposentadorias especiais, quais são? A do policial, essa é uma, né? Tem a do policial, né? Agente penitenciário, tem a do professor, que é diferente, e tem a do pessoal. Eu não sei, aí tem que ver o projeto. Mas eu acho que vai ter impacto aqui. Porque hoje quais são os profissionais que têm a aposentadoria especial? Professor, policial e o agente penitenciário e o pessoal que trabalha com agentes nocivos, né? Seja biológicos, físico, ruído e químico, né? Esses têm uma aposentadoria diferente. Eu considerar a atividade desses eventos presídios. Só que aí Policiais também, assim, não sei o que eles vão fazer. eu acho que eles podem criar um outro regulamento diferente, né, do policial. Mas aí depende de aprovação, né? Aqui é outra regra. Essa aí só vai valer quem estava muito próximo da aposentadoria, porque ela cobra um pedágio de 50% do tempo de contribuição. Então, uma defensora pública que ali em 30/12 tinha 20 anos, né? Faltava 10 para ela. Aí vai aplicar 50% sobre o 10 vira 15. Né? Então, eu teria que trabalhar, ao invés de 30, 35 anos para me aposentar por essa regra de transição. Né? Além disso, tinha que ter 55 anos de idade, se mulher, e 60 se homem. Né? 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição. 20 anos de efetivo exercício, tem todas, 5 anos no cargo defensor. Período adicional de contribuição correspondente a metade do tempo que na data de entrada em vigor desta lei complementar, 30/12/2019, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Né? Então, se eu quiser me aposentar por essa regra, eu tenho que pagar esse pedágio de 50%. Né? Então, a mulher, na verdade, não ia se aposentar com 30, nem o homem com 35. Porque se ali em 30/12, por exemplo, o homem tinha 30, faltava só 5, mais 50%, 7,5. Então, ele só vai se aposentar com 37 anos e meio, 37 anos,5 e meio, né? 37,5 anos. Né? Aqui só era bom que estava próximo, né? A mulher tinha 29 anos, estava pertinho, né? Então, só faltava 1, mais 50%, 1 ano e meio. Então, ela teria que cumprir, né, 31,5 anos para poder se aposentar. Também aqui eu não sei se a pessoa tinha que ter muito tempo de contribuição e tem que ter a idade, né? 55, lá em 2019. Mas possa ser que tenha defensor ou defensora trabalhando hoje que ainda se encaixa aí nessa regra, né?
Se é bom ou não para ela essa aposentadoria, só você planejando para saber se as outras, né, não seria melhor, entendeu? A regra dos proventos, né, é bem parecida com a outra. Em relação ao servidor público que tem que ingressar no serviço público em carga efetiva até 31 de dezembro, e quem não tenha feito a opção, integralidade, né, se aposenta com o último salário. Os demais servidores, através da média, né, não pode ser inferior ao salário mínimo, né, e o reajuste é a mesma coisa, paridade e INPC, dependendo da sua, onde você se encaixa aí. Aí é o resumo da regra do pedágio de 50%. Isso se repete nas duas 25, né? Tempo mínimo de serviço público, né? Tempo mínimo no cargo, 5 anos, 30, 35, idade mínima e o pedágio de 50%. Essa regra é para quem estava próximo de se aposentar também. Né? Eu acho que aqui também ninguém... Pode ser que tenha alguém que se encaixa aí, mas eu acho difícil. Foi aprovada agora a PL 40 que incluiu, falta só a sanção da presidência, né? Atividade de risco. Se não me engano, periculosidade. Parece que vai se enquadrar. Mas vai ter que regulamentar, né? Se enquadrou. E agora? Vai ter impacto na Previdência? Vai, né? Mas como? Em que regra? Sim, cada estado vai ser regulamentado o seu. Pode ser que tenha estado que defensor não vai ser. Mas esse PL é geral. Não, entendi. Todos não sei. Eu vou pedir mais informações sobre isso. 30 de dezembro de 2019. Então, os proventos, você vai estar limitado ao teto do INSS, 8.150. E o restante, o Prev Nordeste é para complementar. Qual é a garantia que eu vou ter? Você viu os casos, assim, quebrar não vai. Você viu que Postales do Correio teve problema, Petrobras e Postales, né? O pessoal aposentado teve que injetar dinheiro, mas o governo não deixou quebrar. Hã? Se você escolheu isso para você, sim. Você que tem que escolher, né? Eu já escolhi, eu não escolhi, Eles pagavam um valor igual que você paga até certo limite para quem entrou por 3 anos depois de 2019. Mas quem entrou, por exemplo, em 2024 e não teve as coisas que entrou em 2024, eles ainda... Sim, todo mundo que entra, ele complementa o mesmo valor, porque é obrigatório. Menos para a gente se a gente optasse agora. Se optasse agora, não. Essa regra antes da reforma da Previdência de 2019. Em média, 7%. É da live. Essa regra antes de 2019, ela compensa mais porque você abriu a Previdência Complementar. Não tem muita até onde eu sabia, compensava mais você aderir à Previdência Complementar porque você fica na regra antes de 2019. Só que aí eu conversando com a juíza, a gente disse que ele estava indo lá no tipo de ingresso lá, e ela disse que fez uma consultoria, e o cara orientou ela a ficar no regime pré-2019, pela questão do reajuste pelo INPC. Sim. Se fosse na época, ela se aposentava.
do que o provento. Isso acontece mesmo. Acontece. Não é todo caso que vai acontecer. Por exemplo, na hora que eu faço a média, vamos dizer que o seu salário é 30 mil. Aí eu fiz a média, deu 29 mil. É melhor você se aposentar pela média de 29 mil e receber o INPC e ficar com os 30 mil ali parado. No primeiro ano, esses 29 já passou os 30. Né? Porque todo ano você tem um reajuste. Como é? Estou dizendo, todo ano você tem um reajuste pelo INPC. E o defensor público eu acho que não tem. Depois de aposentado. Depois de aposentado. Porque se você se aposenta com paridade, sua aposentadoria só vai aumentar se o pessoal da ativa tiver aumento. E aí tem carreiras que passam anos sem ter aumento. E o INPC, como vai aumentando todo ano, daqui a pouco ele vai passar a sua integralidade. Aí tem que ver quando foi que ela aderiu. Se foi naquela janela, se foi quando ela entrou, ou se foi depois. Entendeu? Em que momento você vai aderir? Se ele aderir, o teto dele é o INSS, Não. né? Se tivesse na janela dos 3 anos, se ele aderir hoje, não. Porque se ele aderir hoje, o Estado não vai botar nenhum centavo, só ele vai botar. Então, o fundo dele vai render bem pouco, né? Vai somar uma quantia bem menor. Porque só eu estou colocando. Mesmo o Estado colocando. Não, se o Estado colocar, você limita. Você Limita. A 8.150, Só que só quem está nessa regra é quem está entrando agora, ou depois de 2017, ou quem fez a migração naqueles 3 anos. Se o Estado não colocar, não limita. Não limita. Eu passei ali, não limita. Só que você vai juntar só o seu dinheiro, né? Não vai ter ninguém botando mais. Pessoal, só vai concluir, tem mais um trechinho aí, se você quiser agora entrar, entra com isso. Eu vou falar rapidamente aqui do defensor público com deficiência, que a aposentadoria dele é diferente, né? A pessoa com deficiência. Né? Essa foi a única que quase não mudou nada, continua a mesma coisa. A única mudança foi isso aqui, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Né? A aposentadoria dele já era, vamos dizer assim, uma aposentadoria especial. Ele consegue se aposentar bem antes. Né? Se ele tiver algum problema de saúde, por exemplo, incapacitante, ele pode se aposentar depois de 10 anos de contribuições ou de serviço público. Não, aí você está falando da aposentadoria por incapacidade, né, permanente. Eu vou passar nela porque ela seria a aposentadoria não programada. Né? A aposentadoria por incapacidade, eu vou chegar lá, e a aposentadoria compulsória. Né? Aqui é o deficiente. Né? A gente não pode confundir deficiência com incapacidade, porque nem toda deficiência você está incapaz, né, para se aposentar. Né? Eu vou passar aqui para a gente andar mais rápido, porque tem aqui a regrazinha que eu fiz aqui, o resumo, né? Então, primeiro, o Sergipe Previdência tem que fazer a perícia para saber se sua deficiência é grave, moderada ou leve, né? Se for grave, basta 25 anos de contribuição, sem idade mínima, não tem idade aqui. Moderada 29, leve 33 para os homens. Para as mulheres é 20, 24 e 28. Completou isso aqui, teve 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, você se aposenta, entendeu? E a outra regra é por idade, né? Não exige mais se é grave, média ou leve, basta atingir a idade, homem 60, mulher 55 e ter 15 anos de contribuição, sempre com a deficiência, né? E os 10 anos e os 5 anos eu me aposento, veja que é bem mais rápido, eu só preciso ter 15 anos de contribuição para me aposentar, desde que eu tenha a idade aí do deficiente. E tem a regra, os proventos, né? Eu não falo dos proventos. Também é diferente, né? Aquela primeira regra, que é deficiente, a deficiência grave, moderada ou leve, proventos integrais, 100% da média, né, que você receberia
somente com aquele tempo, não haveria proporcionalidade. E a por idade seria proporcional, né? Seria 70% da média, com mais 1% a cada ano que ultrapassar 15 anos. Então você pode atingir aqui 100% se você tiver 30 anos, igualzinho à aposentadoria por tempo de contribuição de idade mínima, né? O deficiente é... E aqui no final tem essa regra aqui, porque o defensor pode ter entrado na carreira sem deficiência nenhuma, né? Se fosse mulher, ele tinha que cumprir 30 anos. Mas depois de 10 anos ela ficou deficiente, né? Vamos dizer que a deficiência dela era moderada. Aí foi feita essa tabelinha, por 10 anos que eu estava, né, trabalhando para alcançar os 30, vai virar 8 para eu poder me aposentar por 24. É uma compensação, né? E assim para os homens também, né? E se eu mudar de deficiência também, eu comecei com a deficiência leve, né, que é 28 anos, e depois passei para uma deficiência moderada. Aí tem que fazer essa conversão para que você se encaixe nas regras, entendeu? Pronto, eu não queria deixar de falar sobre... São 3 pontos, que é muito importante. Agora são as aposentadorias involuntárias. Essa aqui o defensor não pode escolher, né? Atingiu 75, você tem que se aposentar, né? E por acaso vai aumentar isso aí? Ou vai ficar De quê? Eu acho que não vai aumentar não, não sei, né? Não, mas... Não, tem alguma discussão aí para aumentar? Que eu saiba, não. Né? Agora não é obrigatório, é isso que o Sergipe Previdência não faz. 75, você vai se aposentar pela regra da aposentadoria compulsória? Não, se tiver outras regras favoráveis a você, você tem que se aposentar pelas outras. Você tem que escolher a melhor para você. Quem já está com 75 ainda deve ter tempo bastante, né? Para escolher outra. E essa aposentadoria aqui permanente, por incapacidade permanente, que eu tinha esquecido o nome, a aposentadoria por incapacidade permanente foi o que ele estava perguntando, que é muito importante. Essa aqui teve muita mudança e para pior. Patrocínio de Luiz Alegria, se aposenta com 75 com carinha de 40. A incapacidade permanente pelo trabalho, quando é que acontece? No cargo em que estiver investido, quando suscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas, né? Então, o defensor pode ter, sei lá, sofrido um acidente, ficou incapaz, né? Como é que ele vai se aposentar, né? Essa aqui que eu acho que realmente eu vou passar para... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? A regra geral, que eu já tinha dito, repito novamente o artigo 69, 100% da média, né? A média que se refere a esse artigo será limitada ao valor máximo do salário de contribuição, se for optante pelo RPC, e o valor da aposentadoria, no caso da incapacidade, será 100% da média, definida da forma prevista, se a incapacidade permanente decorrer de acidente de trabalho, doença profissional, doença de trabalho ou doença grave, contagiosa ou incurável. Então você tem que torcer que esteja aqui, porque um defensor com 5 anos só de carreira, né, ficar incapaz, para receber 100% tem que ser um desses casos aqui. Se não for, ele vai receber proporcionalmente, né? E aí vai ficar com um salário bem baixo, né? Eu vou mostrar, né? Então tem que estar aqui enquadrado aqui para receber 100% da média, né? Então, se for o primeiro ingresso no serviço público dele, se a média dele é 20 mil, ele vai se aposentar com 20 mil, mesmo por 5 anos. Só 5 anos. Né? Agora, se tiver nesses casos aqui, se a incapacidade for por outro motivo... E isso está regulamentado em uma lei? Aqui. Mas assim, o que é doença? Tem aqui, no próximo, as doenças aqui. Rol taxativo, viu? Se tivesse fugir daqui, for outra doença, já era. Mas aí eu acho que pega as maiorias, entendeu? E aí é igual a tem que ficar fazendo, né, a cada 3 anos a perícia, a onça de previdência, para ver se continua incapaz, né? Hã? AIDS. Isso é bem controlado. O pessoal fazendo análise de risco. Cardiopatia grave também, né?
Não, se você ficar incapaz, né? A perícia vai dizer, porque tem gente que tem AIDS. Ele não vai passar na perícia, né? Tem que passar na perícia, e ficar a cada 3 anos fazendo para poder ver se ainda continua incapaz, né? Você pode ficar bom, né? O acidente, como é que ocorre o acidente? Aqui, ó, o acidente em serviço. Agressão sofrida, você falou aí do risco, né? Agressão sofrida desde que não seja provocada pelo defensor, né? E o acidente sofrido no percurso do trabalho, né? Também, aí se enquadra, né? E a moléstia profissional, doença, enfermidade, desordem de natureza e condições de trabalho. Isso aqui é mais difícil, mas pode acontecer, né? Caso a incapacidade permanente do defensor não decorra dos casos acima, o valor do benefício será proporcional ao tempo de serviço. Aqui é que está o problema, né? Para eu ganhar 100%, tenho que ter 35%. Né? Mas se for aquele defensor que ficou incapaz com 5 anos e não foi um daqueles casos ali que eu falei. Né? Aqui é a simulação. Uma dessas regras que você está dizendo são antes da reforma, né? Hã? Antes da reforma do 2019. Né? Não, isso é hoje. Isso aqui é a regra de hoje. A regra da incapacidade permanente de hoje. Né? Que está em vigor hoje. Se acontecer hoje com você. Então, depois de 2019 se enquadra nisso? Todo mundo. Aqui se enquadra todo mundo. Depende da data que você entrou. Não, pode ser 7, pode ser 8, pode ser quanto quiser. Entendeu? Eu coloquei aqui a data de incapacidade hoje. Né? Porque como ela não é programada, é o dia que você fica incapaz. Eu botei aqui 11 de abril. Né? E fiz 3 cenários diferentes. Né? Para você ver o valor que vai ficar a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Aqui o ingresso, 31/12, 1º de janeiro e 3/7, também que são aquelas datas, né, que eu falei. Aqui foi o RPC, né, aqui foi a integralidade de paridade e aqui quem entrou antes. Né? Eu botei tempo de contribuição no primeiro, digamos que o defensor, hoje, 11 de abril, tinha 25 anos de tempo de contribuição. Esses valores aqui eu peguei no portal da transparência, não sei se não tiver correto, mas está lá, não sei se está correto ainda esses valores aí. Substituto ingresso, substituto segunda categoria e primeira categoria, só para justificar, está lá no portal da transparência, né? Para todo mundo ver, não sei se está atualizado. Aí eu coloquei, né? Aqui foi um chute, com 25 anos ele estaria aqui na última, eu não sei, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Qual seria o benefício dele, no caso, se ele ficasse incapaz com 25 anos, tendo entrado 31 de dezembro? Seria o último salário mais a proporcionalidade, 25, 35 avos. Né? 28.395 no caso do homem e no caso da mulher, 33.127. Né? Reduziria pouco, né? Agora, quando a gente passa para 15 anos, né, já é outra regra, eu reduzi o salário também, né? Ele seria pela média, né? Não é mais pela integralidade. Né? Então eu fiz a média, chutei, a média dele deu 28. Né? Aqui é o chute. 28. 28. Com a proporcionalidade, como ele só tinha 15 anos, ele vai se aposentar com 12 mil. A mulher com 14 mil. Né? Por conta da proporcionalidade. E o pior cenário é esse aí que entrou a partir de 3 de julho de 2018. Só tinha 5 anos, né? Podia ser 6, 7. É só para fazer a proporcionalidade, entendeu? Eu botei o salário inicial, não sei, ele podia estar com mais, né? Botei aqui 20 mil. Aqui 11 de abril foi hoje, né? Então, a média dele está limitada ao teto do INSS. A média dele pode ser 20, porque se ele passou 5 anos recebendo 20, a média é 20. Só que limita ao teto, né? E 5,35 avos do teto dá menos que um salário mínimo. E aí viu que não pode ser menos. Então a aposentadoria por incapacidade dele vai ser 1.518, mais o RPC, que o RPC também prevê. Né? Aí as regras do RPC que vai dizer. Né? Para a mulher é a mesma coisa. Regime de previdência complementar. Entendeu? Então aqui é a importância. Se não for dentro daqueles casos da Constituição lá, né? Aqui é o defensor que ficou incapaz. Por exemplo, não foi doença grave, não foi acidente de trabalho, entendeu? Aqui a importância
Aqui a importância, assim, se o defensor for o provedor, né, da família, tiver muito novinho e tiver ainda, né, os dependentes, é a importância de ter o seguro, né, um seguro de vida, né, um seguro de incapacidade, né, a gente vai ver na pensão por morte também, né, porque reduz bastante. Né. Claro que não é um caso comum, mas pode acontecer. Né, de você não estar enquadrado nem ser acidente de trabalho, não ser moléstia profissional, não ser doença grave, e você ter uma redução dessa no seu, nos seus proventos, né, no seu salário, né. Pronto, chegou a compulsória, 75 anos. Né? Então a primeira regra, né, chegou aos 75, não é programada. Né? Você tem que se aposentar aí, você não pode escolher mais. Você vai escolher o tipo da aposentadoria, mas pode ser que você só se enquadre na aposentadoria compulsória. Né? O defensor que entrou mais velho na carreira, por exemplo, e tinha pouco tempo de serviço público, né, poderia se enquadrar aqui. Né? Deixa eu mostrar o quadrozinho que fica... Isso aqui é importante. A administração deve ofertar ao defensor público a regra mais favorável. Não é porque completou 75 anos de idade que se aposentará pela regra da aposentadoria compulsória. Pois se houver alguma regra da aposentadoria voluntária, regra permanente ou alguma regra de transição, a administração deve ofertar a aposentadoria mais favorável. Só que ela não faz isso. Né? Você vai optar, ela não vai te explicar. Né? Você quer se aposentar pela regra da aposentadoria compulsória, você quer se aposentar pela regra transitória dos pontos, 50%, quer o direito adquirido, você quer a regra permanente, né? Qual é a regra que você quer? Porque um cara com 75 anos, eu acho que ele vai se enquadrar em várias regras, porque ele já tem um patrimônio previdenciário muito grande, ele vai ter muito tempo de contribuição, eu imagino, né? Então, ele vai ter que escolher aí, né, qual a melhor regra, né? Pronto, aí está o cálculo, né, que é feito, né, para o caso da aposentadoria compulsória. Né, coloquei o mesmo ingresso no serviço público, 31/12, 1º de janeiro, e aqui é até 31/12, a partir de 1º de janeiro de 2004 e a partir de 3 de junho de 2018. Né. Então, se o fez aniversário hoje, 75, com 25 anos de contribuição, entrou nessa data, o subsídio era esse aqui, vai receber o último salário. A proporcionalidade agora aqui é 20 aí. Não é mais 35 e 30. Está na legislação. Né? Então, esse vai se aposentar, né, como ele entrou antes, com integralidade, vai ser o mesmo valor. Né? O que entrou com 15 anos, né, vai ser feita a média e a proporcionalidade. 15 para 20, ele vai se aposentar com 21. Né? É pegar a média, eu peguei aqui a média de 28 mil, na minha cabeça, 28 mil, e fiz a proporcionalidade. Né? Esse caso aqui eu achei raro de acontecer. Né? Ele tinha que ter entrado aqui com 70 na defensoria para poder se aposentar com 2.039 mais RPC. Mas pode acontecer. Né? Agora, a seguinte situação. A pessoa já era servidor público, certo? Hipotético. Aí ela entra no serviço público depois da reforma. Vamos supor que seja aquela pessoa que entrou no serviço público 2020. Foi o primeiro ingresso dele. O segundo ingresso, porque ele já era servidor público antes. Então, ele já era antes em carga efetiva através de concurso público. Aí ele estava no regime do meio lá, que era a média. Aí ele pega e entra e adere a previdência complementar, que é a última tabela lá. Então, peraí, você ingressou no serviço público em que ano? Vamos supor que seja 2010. 2010, foi o primeiro ingresso. Primeiro. Se for o meu caso, foi 2013. O meu caso foi Pronto, você ingressou. O meu caso, eu entrei no serviço público em 2013. Pronto, já saiu a integralidade de paridade, já não tinha direito. Não, já saiu a paridade de integralidade. Então, eu estava naquela média. Na média, eu acho que era 80% das lojas de contribuição. Sim, era essa regra até 2019, mas você não preencheu os requisitos até 2019. Beleza. Em 2024, ingressei na defensoria. Certo. E, por loucura da minha cabeça, aderi à previdência complementar. Em 2024? 2024. É obrigatório. Assim, obrigatório não, é facultativo. Na hora que você entrou, ele já colocou lá você na previdência complementar. Só você pode sair. Mas agora não vale a pena. Pois é, mas se eu sair, eu volto para o meu regime anterior? Não. Você vai ter que arranjar uma previdência privada para complementar, né? Botar seu dinheirinho lá, porque... Mas como já era servidor público antes, eu já não tinha o direito de adquirir aquele regime? Não, você tem uma expectativa de direito, né? Aquele regime. Entendeu? Ele está dizendo a regra. Sim. Aí entrou aqui, é colocado automático para complementar.
Tá, ele quer saber, pode continuar na regra antes de 2019? Isso, exatamente. Aham. Eu acho que se então processar mais Porque você é intrínseco, já era o anterior, entendeu? Mas você era servidor público da onde? Do Estado. Do Estado, Isso. do próprio Estado. Aham. Entendi. E aí você ingressou na defensoria depois. E tornei ainda continua estatutário. Entendi. Mas uma vez que você ingressa, ela é irrevogável. Você não tem como voltar mais não. Para a regra anterior, entendeu? Mas podia ter escolhido? Eu poderia não ter aderido a complementar e ficar. Você aderiu, porque como você já veio, você aderiu, não foi? Aderiu. Mas Foi é aderiu. Pode não aderir. Pode não aderir. Pode não aderir, porque eu estou falando aqui do caso que a pessoa não tinha. Mas se eu não aderisse, vamos Não supor, quer aderir, tem claro. a colega ela não aderiu, mas vamos supor que eu não aderisse, que nem ela. Eu ficaria no regime anterior. 100%, 100% da média. Eu estou falando aqui porque para o defensor. Se ele não aderisse, ele seguiria a mesma regra minha que entrei em 2014. Sim. É porque você já veio do Estado, né? Você já estava no Estado. Se fosse outro órgão, não. Federal, municipal, não. Entendeu? É a mesma situação do outro. Eu consegui. Eu não regime antigo. Mas tu aderiu ao previsto do novo governo? Me colocaram automaticamente quando eu tomei posse antes. Foi automático, Mas você E vai a defensoria que ficou contribuição automática. das Não, não foi pessoas na que é defensoria, descontada. foi É igual a delegado, eu era delegado, né? Aí eu consegui voltar para o Acho que é o custeio aí. Eu não estudei o custeio. Se eu não me engano, é 14%, hein? Sim. Eu acho que não é 14%. Qual é o percentual que você paga? 14%. Todo mundo é 14%. É o mesmo. É 14%. 14%. Só falta 2 pontos. Importante. Aqui, olha. Igual a incapacidade permanente, outro problema está aqui na pensão por morte, né? Eu vi uma postagem no Instagram da defensoria, uma nota de pesar. Uma defensora, 39 anos, presidente da Roraima, né? Faleceu, né? Se essa pessoa não tivesse, não constituiu um seguro e muita gente dependia dela, né? O subsídio lá de 30 mil vai cair para 5, né? Vai cair lá para baixo para quem vai ficar, né? Porque é muito dura essa regra aqui. Antes, né? Depois eu vou mostrar lá no quadrozinho como era antes, né? De 2019, né? 31 de dezembro, né? O valor totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo do RGPS já tinha essa regra, só que o que passasse, né, excedesse, né, acrescido de 70%, então ainda ficava bom. Isso tanto com ele aposentado ou na ativa, né? Então eu recebia até 8 mil, o que passasse de 8 mil eu recebia 70%, né? E somava os dois, né? E aí veio a reforma e modificou completamente, né? Como é agora? É uma cota familiar, você falece, né? Dependendo se você tiver aposentado ou na ativa, vai ser uma cota familiar de 60% do valor da sua base de cálculo da sua pensão por morte. 60% daquele valor e mais 10% por dependente. Então, se for um defensor que falecer, tiver uma mulher, esposa e um filho, vai ser 80%. É 60 mais 10 mais 10. Aqui é melhor do que a do federal. O federal é 50%, né? E depois vai aumentando 10%, né? Aqui, com um dependente, vai ser 70% da sua aposentadoria, 80%, 90%, até 100% quando chegar a 4 dependentes ou mais. Esses dependentes incluem o cônjuge aí. É, o cônjuge e os filhos. Mas aí a gente seria o teto do INSS, né? Sim, eu vou chegar lá. Aqui eu estou falando, aqui seria, né, os dependentes. Vou chegar lá, o valor. Né? Não,
Se for filho, não é. Mas esposa, por exemplo. Você não leva lá a certidão de casamento, né? A não ser que você se divorciou e casou de novo, aí tem que levar, né? Aqui é um exemplo. Pensão por morte do defensor público. Esse aqui é o exemplo, ó. O defensor público na ativa, ele não estava aposentado. Ele tinha só 10 anos de tempo de contribuição. Casado, a cônjuge tinha 40 anos. Porque não é vitalício também, né? A gente vai ver a regra. Não é vitalício, 40 anos. E com um filho menor, né? Eu botei 2 datas de óbito, você vê que a diferença é de 2 dias só, né? Aqui é antes da reforma e depois da reforma, né? Ele recebia o mesmo valor, né? Só que o cálculo vai ser diferente e a pensão por morte vai ser diferente também, né? Aqui, aquela primeira regra, limitado na época, o teto do INSS era esse aqui, e 70% que passar. 20 mil menos 5 mil, 15 mil, 70% deu isso aqui. Somando os dois, a pensão por morte vai ser 15.779,41 centavos. Se ele deixou para morrer 3 dias depois, cai para 4.580. Porque aqui já mudou a regra, né? Os proventos são proporcionais, né? No caso aqui do homem vai ser 5/30 desse valor, versus a cota familiar e mais 10 por dependente, vezes 80%, vai dar 4.580. Né? Então, se a família vivia desse valor aqui, e ele não tinha um seguro, vai passar a viver com esse valor aqui. Né? Essa regra é a de hoje. Essa é um seguro do banco, é seguro de vida. Essa aqui é a regra de hoje. E não é vitalícia, depois você vai ver a regra da vitaliciedade. Se o cônjuge tinha 40 anos, vai receber por 15 anos. O filho, aos 18 anos, cessa. Se tiver em curso superior, até 21. Então, acaba a pensão. Antigamente era vitalícia, acaba a pensão aí. Entendeu? Então, além de ter reduzido, né, essa regra aqui é um pouco mais antiga, 2018, né, já era assim, né, mas o impacto foi aqui, ó, nesse cálculo aqui, se você vier a falecer no início da sua carreira, no serviço público, entendeu? Você vai ficar... Então, quando eu vi a nota de pesar, eu vi a defensora tinha 39 anos. Ela poderia estar aqui, ó. Ela vai estar aqui. Né? É a data da morte. Aqui, a data da morte, Eu botei antes e depois. Não, a regra é a data da morte, né? A regra, tempus rege acto. Se eu morri hoje, a legislação de hoje. Se o defensor público morreu aqui, 29/12, é a regra antiga. Se foi depois de 29/12, foi 31, é a regra nova. Mas se ele morreu hoje, por exemplo? Hoje, é essa regra aqui. Mas se ele entrou antes de 2019... Não, tem problema. Não. É a data da morte, né? É a data da morte. Nesse último. Aqui, todo mundo está aqui. Independentemente, a legislação é a data da morte. A incapacidade, a legislação é a data da incapacidade. Entendeu? Aqui, para não ser assim tão baixo, tinha que ter muito tempo de contribuição. Mas quem é novo e entrou agora não tem. Tem bem menos, entendeu? Você pode, por favor, explicar como é feito esse cálculo aqui? Esse. Sim. Esse, pronto. Aqui era o salário dele, a média. Aqui é a média. Eu botei esse valor, pode ser maior, a média, né? Então, eu botei aqui 2 asteriscos. Proventos proporcionais. Eu peguei 20.039, multipliquei por 10 e dividi por 35. É a proporcionalidade. Ele recebe 10/35 da média. Essa é a base de cálculo. Que 35 anos seria o tempo de contribuição que ele precisaria. Total. Essa é a base de cálculo. Certo. Aí não é o valor ainda da pensão, porque eu tenho que aplicar a cota familiar e mais 10% por cada dependente. Podia ser 100% se ele tivesse mais 2 filhos, né? Tivesse 3 filhos e a mulher seria 100%, aí seria esse valor aqui. Se mudar aqui, muda tudo. Se for 20 ou se for 5 é menor. Aqui tinha 10. Aí 2 filhos muda para quanto? Aí 2 filhos vai para 90%. Aumenta R$500. Vai para 90%, 10%, R$572. Vai fazer mais isso, tá certo? Isso aí dá para pagar até a babada aqui.
Aqui, ó, o pessoal só está fazendo a conta depois que morre, aí vê esse valor. Se não tiver um seguro de Mas vida... não fechar no tempo, é uma questão. Porque no meu caso de 20 anos, você pega 35 avos. Da média, né? Da média. É uma questão boa. Você não pode, né? Todo mundo está sujeito. Ninguém pensa nisso aqui. Se morre o defensor mais a esposa, tem um filho só. Esse filho então fica com 60%. É de cada uma, né? É. Não, 60% mais 10. 60% é cota familiar. 60% mais 10. É, mais 10. 70%. Entendeu? É. Vai falar do tempo ainda, né? Tempo de quê? Da pensão. Sim, vou falar aqui que tem, não é vitalício, né? Quem contribui para essa complementar. Sim, é complementar. Você recebe a mesma coisa de quem está complementado com o Sim, só que a complementar vai estar limitada ao teto, né? Hã? Seria menos ainda. É, menos ainda. Menos ainda, igual a incapacidade permanente, vai dar um salário mínimo. Vai dar um salário mínimo, entendeu? Esse daqui, olha. Aqui são os dependentes, né? Cônjuge, companheira, filho, 18 anos, se tiver na faculdade 21, filho equiparado, né? Tem o incapaz também, se for filho incapaz, aí não tem idade, os pais, desde que dependência econômica, e irmão. No caso do defensor solteiro, né? Um exclui o outro. Se ele tiver mulher e filho, não vai entrar pai nem irmão, né? Um vai excluindo o outro. Esses são os dependentes, né? Foi o que eu disse aí, que um exclui o outro. Equipara-se a filho, mediante declaração de segurado, o enteado ou o filho do companheiro, isso também. O menor sob tutela, isso aí está judicial há muito tempo, se tem direito ou não, mas o Supremo não decidiu ainda. Aqui foi uma regrazinha de transição, porque antigamente pagava até 24 anos o filho que estivesse na faculdade, só que isso caiu, é 21. Só que quem já estava ganhou mais 12 meses só, né? Quem já estava nessa regra ganhou mais 12 meses. Né? Havendo pluralidade, 50% é da companheira e o restante divide para os filhos, né? Como é menor fica tudo para a mulher e a mulher administra, se for o caso da mulher ou do homem, né? É uma regra aqui que continua, se a viúva ou viúvo contrair novo matrimônio, perde a legislação diz que ela perde a pensão, né? Só que existe uma súmula bem antiga, antes do STJ, olha, aqui é o Tribunal Federal de Recursos, né, antes do STJ. O STJ foi criado na Constituição de 38. Não se extingue a pensão previdenciária se do novo casamento não resultar melhoria na situação econômico-financeira. Então, se ela recebe uma pensão de 20 mil e casa com um cara que ganha 10 mil, ela continua a pensãozinha dela. Agora, se ganhar mais, ela perde. Achou a condição dela. É. Aqui, pronto, chegamos. Essa regra é para cônjuge ou companheiro, não é para filho. A regra do tempo, entendeu? Porque filho também, né? 18 anos, 21. Né? É se todos os dois são aposentados, já a única dependente dele é a mulher. Né? Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento tiver menos de 2 anos. Então eu vou receber a pensão por 4 meses. O defensor morreu com 1 ano e meio de defensoria, só 4 meses de pensão. O defensor tinha mais, só que só tinha mais tempo, tinha 19 meses, só que só tinha 1 ano de casamento, aí só 4 meses. Aí se preencher esses requisitos aqui, preenchendo esses requisitos, eu tenho mais de 18 contribuições, eu tenho mais de 2 anos de casado, aí eu vou para a idade. Né? Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito, o segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertida 18 contribuições e se o casamento tiver mais de 2 anos. Aí, naquele exemplo que eu dei lá, que a mulher tinha 40 anos, né? Ela está aqui, ó, entre 20 e 41, 20 anos, 15 anos, entre 30 e 40. É a idade do cônjuge que não faleceu, né? O viúva. Recebe a pensão por 3 anos, se for menor que 21, 6 anos, entre 21 e 26,
10 anos, entre 27 e 29, 15 anos. 30 e 40, 20 anos, 141 e 43, vitalício só a partir de 44. Então, se ali a mulher tinha 40 anos, ela vai receber por 15 anos. Se o homem tiver 40 anos. Não, eu estou dizendo naquele exemplo que eu dei, que era o homem que tinha morrido. Mas aqui da defensora, por exemplo, a defensora que morreu, faleceu, com 39. Vamos dizer que o marido dela tinha 39. Ele vai receber por 15 anos só. Depois acaba. Não é vitalício. Só é vitalício a partir de 44 anos do cônjuge viúvo, né? Ou viúva. Assim, é engraçado, mas é uma situação trágica, porque a pessoa, essa mesma defensora, se ela tivesse um filho e um marido, e todo mundo dependesse dela, o subsídio lá de 30 mil ia cair para 5, se ela tivesse pouco tempo. Eu já tive um tio meu que faleceu, ele já estava com idade, ele já tinha 68 anos, já tinha ultrapassado a idade de aposentadoria. Ele faleceu, aí minha tia pediu para ajudar ela, era senadora do INSS, ele pediu para ajudar ela na requerimento de pensão. Aí ela ajudei. A pensão dela foi R$ 998. Não pode ser hoje. Não, o salário mínimo, o salário está errado. O salário mínimo eu fui ler para o servidor público. O valor do salário de benefício pode ser inclusive menor do que o salário mínimo. Tem essa previsão realmente. Eu vou usar essa pensão alta para os meus assistidos. O próprio presidente desse estado, eu recentemente perdi um cunhado com 44 anos, ele tinha 10 anos de serviço público federal, ganhava ali em torno dos 8 mil. A pensão ficou para a mulher e o filho de 5 anos, R$ 2.500. Morte súbita, foi morte súbita, ali foi morte súbita. Imagina, não paga nem não paga, né? E aqui vai piorar, né? Vai piorar aqui. Que é vedada a acumulação de mais de uma pessoa por morte. Essa aqui é a regra geral, né? Porque você poderia... A regra geral é que não pode acumular, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de 2 defensores que são casados e aposentados. Um morre, como é que fica? Né? Pela essa regra aqui, não poderia acumular a pensão com a aposentadoria, né? Mas tem as exceções, né? Será admitida nos termos do parágrafo 2º a acumulação, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social. Aqui no cara, a pessoa tinha a aposentadoria de defensor e tinha um RGPS. Então, ela poderia, né, receber. Agora, depois tem o redutor. A gente vai ver o redutor. Pensão por morte deixada por cônjuge de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no regime geral de previdência ou no regime próprio. 2 defensores que são casados, todos os 2 aposentados, né? Então eu já estou aposentado, eu posso acumular minha aposentadoria com a pensão por morte que eu vou receber do defensor que faleceu, né? Desde que tenha o redutor. Aí aqui vem o redutor. Nas hipóteses de acumulações, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso. Então, eu tenho que escolher qual é o mais vantajoso para mim. É a minha aposentadoria ou é a pensão do meu esposo? É a minha aposentadoria. Então, eu vou ficar com a minha aposentadoria e a do meu esposo eu vou receber reduzida, né? Eu vou receber reduzida. Como é a redução? Vou passar logo para o quadro, que é melhor. Aqui. Né? Ó. Raro não, mas vai chegar o dia, né? Até um salário mínimo é 100%, então eu recebia 1.518. 60% de 1 a 2 salários mínimos, 40% de 2 a 3, 20% de 3 a 4. Passou de 4 salários mínimos, só 10%. Né? Pronto, aqui está o exemplo. A pensão por morte do defensor público aposentado casado com a defensora pública aposentada. A aposentadoria dele era 39 mil, tá vendo? Vou calcular a base de cálculo. Como é que eu faço? 60 mais 1. 60 da cota familiar, uma dependente. Só tinha a mulher, os filhos não são mais dependentes a essa altura. Então, 70%, 39 mil, 27.827. Essa seria a pensão por morte que ela receberia. Só que ela é aposentada também.
Ela pode acumular desde que tenha o redutor. Como ela ganha 39 mil, ela escolhe ficar com a aposentadoria dela. E esses 27 mil eu vou aplicar o redutor. Os 27 mil vira 5.515. Um casal que vivia com a renda de 79 mil, caiu para 45. Porque eles são casados e viviam com a renda lá em cima, bruta, né? Entendeu? Como cai, né? Porque ela vai ficar com 5 mil, ao invés de 27, porque tem os redutores. 100%. Qual o plano do seguro? Do seguro? Vou dar uma aviso aqui para vocês, o elevador está quebrado. Então peguem a escada, por favor. Nossa, está aí de moto, não sei não querer levar o elevador hoje. Eu vou para a parte boa, é a última, a parte boa. Vamos para a parte, deixar essas coisas ruins, vamos para a segunda aposentadoria, né? Esse professor Ivan Kerstmann foi que denominou esse planejamento contributivo previdenciário, um baiano de toda a Receita Federal, né? Então aqui eu dou uma segunda aposentadoria do defensor. Essa segunda aposentadoria não é aquela que pode acumular, não. O defensor pode ser defensor e pode ser professor do Estado, pode ser professor da universidade. Não é essa que eu estou falando, não. Que pode, vocês sabem que pode, né? É a do INSS. Aí eu pergunto, o INSS é um bom investimento? Porque às vezes você é obrigado a contribuir para o INSS e não sabe. E deveria estar contribuindo e vale a pena e não contribui. Né? Como vocês são servidores públicos, não é contribuir de qualquer jeito, porque não pode. O servidor público tem algumas restrições. A defensoria também tem restrições. Agora, é um bom investimento, como eu estava falando para a Gesso, né? Tipo de segurado obrigatório. Então, você vai, o número 1, contribuinte individual. O defensor, além da renda dele, ele pode ser autônomo e pode ser empresário, dentro da legislação. Ele pode, né, ser autônomo, ser empresário. Autônomo aqui não é advogado não, porque advogado não pode, porque está na lei, mas pode ser outra coisa, né, que a gente pode chegar lá e pode até você estar fazendo e não sabe, né? Como contribuinte individual, né, é obrigado, eu sou obrigado, né? Se eu sou uma pessoa física, proprietário ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos, ou seja, o defensor que é fazendeiro. Aqui é o exemplo clássico, né? Ele tem uma fazenda, ele tem uma rendazinha ali, tem uma renda. Se você tem aquela renda, você pode contribuir, você é obrigado a contribuir, né? E eu vou te mostrar que vale a pena você contribuir para o INSS. Ninguém contribui, mas é obrigado a contribuir, está na legislação. A lei da Seguridade Social. São segurados obrigatórios, como contribuinte individual, que seria o fazendeiro. Nada obsta de você ter uma fazenda, um sítio, e dali você tirar um segundo sustento. E você teria que contribuir para o INSS para garantir uma segunda aposentadoria. Aqui vem o empresário, né? O titular de firma individual urbano-rural, o diretor não empregado e o membro do Conselho de Administração Cidadão Anônimo, sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, o sócio cotista. O defensor estaria aqui porque os outros ele não pode, né? Está na legislação, né? Que recebe remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural. Né? Então, o defensor pode ser sócio ali da mulher numa empresa, né? A mulher é a sócia administradora, ele pode ser o sócio cotista, ele é obrigado a contribuir para a Previdência, para o RGPS, né? E ter uma aposentadoria no final. Né? Aqui também é muito comum. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas. Aqui é defensor que dá aula em cursinho, dá aula em pós-graduação, né? Aqui já contribui automaticamente, porque a fonte pagadora é obrigada a reter 11% e recolhe para o INSS. Se der umas aulas para a associação, pode entrar? Pode, você está recebendo. Não pode ser filantropia, né? Você tem que receber. Porque isso aqui eu vejo que é comum. Às vezes a pessoa dá aula na pós-graduação, não é carteira assinada, né? Dá aula na pós-graduação e recebe ali um valor. Aquele valor que você recebe já está descontado 11%. Se você abrir o 15 aqui de todo mundo, vai aparecer algum recolhimento para o INSS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o histórico previdenciário de todo mundo está ali. Inclusive a defensoria aparece lá também. Se você acessar meu INSS, acessar, vai estar lá, entendeu? Eu consigo ver, por exemplo, a média do seu salário? Não, é uma coisa mais complexa. Aí tem que fazer o cálculo. A gente faz o cálculo no sistema, né, da média, fica mais fácil, né? Esse aqui seria mais raro, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana
com fins lucrativos ou não. Né? Para enquadrar o defensor aqui, eu pensei, algum defensor que tem algum dote culinário e faça alguma coisa no final de semana e venda, ele está obrigado a contribuir com o INSS. Ninguém contribui, mas está aqui. É uma oportunidade de você contribuir e ter uma segunda aposentadoria. Aí a lei orgânica da defensoria. Além das proibições decorrentes do exercício cargo público ao membro do DPE é vedado exercer o comércio ou participação do comércio, exceto como cotista ou acionista. Aqui está a exceção para você ser sócio de uma empresa e poder recolher para o INSS e ter uma aposentadoria. Eu falo isso aqui porque a maioria de vocês já tem lá algum recolhimento no INSS. Às vezes tem. Se você foi advogado antes, se advogou para a empresa, vai ter lá um recolhimento. E tem gente que tem um patrimônio grande lá. Será que vale a pena trazer esse patrimônio para cá, para diminuir minha média? Às vezes no planejamento previdenciário não vale a pena. É melhor eu investir mais aqui, me aposentar aqui também e ter a aposentadoria da defensoria. Né? Ter duas aposentadorias. Qual é o máximo que dá para se aposentar? Isso com contribuição? Então, vamos lá. O segundo é empregado. Esse aqui é mais comum. Nada obsta que o defensor dê aula na UNIT, em qualquer um. Lá é vínculo empregatício, vai ser empregado. Lá automaticamente você está afiliado ao INSS e todo mês, né, vai ser descontado um valor e a cota patronal também, para você poder se aposentar. Né? Como empregado. Servidor público ocupante de cargo e comissão, sem vínculo efetivo com a União. Antes da defensoria eu era servidor público comissionado. Trabalhei 5 anos. Tudo foi invertido para o INSS. Está lá esse patrimônio previdenciário perdido. Você vai trazer para cá? Se trazer para cá, pode diminuir sua média. É melhor você investir mais um pouquinho e se aposentar aqui também? Ele saiu e exerceu o mandato eletivo. Se traz ou não para cá? No planejamento previdenciário. Não, aí tem que pensar e ver se vale a pena. Em que momento a gente Qualquer momento você pode pedir. Você já chega. Qualquer momento, já perto, agora, quando entra. Geralmente eu recebo o pessoal lá já com tudo averbado. E averbou sem necessidade, sem precisar averbar. Porque você tem tempo suficiente. Você poderia ter pego esse tempo e botado no INSS e ter uma segunda aposentadoria. Entendeu? Então, assim, sair averbando, assim, sem uma orientação é ruim. Como é que você sabe se averbou ou não? Uma consulta, né? No dossiê histórico funcional. Todo funcionário público tem que ter um dossiê histórico funcional lá e tenha todas as averbações que você fez. O Estado tem que ter isso. Um dossiê, uma pastinha, como fosse um empregado da empresa, tem tudo lá, seu dossiê. Entendeu? O federal a gente consegue puxar pela internet. Aqui também o defensor que exerceu o cargo mandato eletivo, todas as contribuições foram vertidas para o INSS. Se ele passou lá 8 anos no mandato e voltou para a defensoria, tem lá 8 anos de contribuição, né, que você não pode perder, deixar para lá, né? Tá aqui, isso aqui, ó. Tá aqui o cálculo aí. Aqui o cálculo, né? Aqui são segurados, filiados ao INSS antes da reforma da Previdência, certo? Antes de 12 de novembro de 2019, né? Então eu já tinha ali, na época da faculdade, tinha um pai que pagava como facultativo, né? Ou eu advoguei, prestei serviço para a empresa descontou, eu já era filiado ao INSS, né? Qual é o cálculo aqui? O salário de contribuição, 1.518, que é o salário mínimo, que é o melhor. Eu vou me aposentar com 1.518, vai se aposentar com 1.518. Só que a taxa de retorno lá é 5,05%. Vamos lá como é que é feito esse cálculo. Aqui é para homem e para mulher. Basta ter 180 contribuições. 180 contribuições, homem e mulher. Depois da reforma, vou mostrar que o homem mudou, é 240. São 15 anos aqui. Se for um salário mínimo, eu posso investir 11% desse valor. Dá mensalmente R$ 166. Depois de 15 anos, eu vou ter investido isso aqui, R$ 30.056. Né? Como é que eu me aposento? Com 60% da média. Como foi sempre salário mínimo, 60% do salário mínimo vai dar menos, não pode. Então, minha RMI, lá é diferente, é que a gente chama provento de aposentadoria. Lá é renda mensal inicial, 1.518. Essa vai ser a sua aposentadoria. Depois de 20 meses, você tira o investimento. Aqui você vai se aposentar com 65 anos, viu? E mulher com 62. Então, com 67, antes dos 67 anos, você já tirou os 30 mil. Né?
Para que esse valor aqui investido me pague uma aposentadoria de 1.518 até vitalício, até eu falecer, minha taxa de retorno é de 5,05. Ele tem que render por mês isso aqui, né, esse valor investido, para que eu tenha essa RMI aqui de 1.518. Se você viver até os 90, 100, quanto mais você viver, né, mais você vai receber, porque não acaba, né? Você é vitalício, sua pensão. E você ainda deixa a pensão para a mulher, né? Se falecer, ou para o marido, né? Deixa a pensão por morte também nesse valor, entendeu? Isso aqui é a ideia para você não deixar esse dinheiro que você investiu lá atrás perdido. E às vezes não vale a pena você trazer para cá. Mesmo que eu queira começar hoje, vale a pena. Se começar hoje, o homem... Aí eu aumentei, viu? Aqui, ó, eu vou pelo teto. Aí já é 20%, o valor já pesa, o investimento vai ser esse aqui, ó. 60% do teto vai dar essa aposentadoria aqui. O payback é a taxa, é o tempo que eu vou ter que para retornar, 60%. Mas mesmo assim dá 1,67% ao mês. A taxa ao mês é 1,67%. Agora, se você começar hoje, aí a regra mudou só para o homem. Só para o homem é 240 meses. Se você começar hoje, eu abro lá seu CNIS, não tem filiação nenhuma no INSS. Difícil. Difícil ter. 240 meses, não vou estar aposentado por 240 meses. 240 meses dá 20 anos. Ah, pronto. Então, Se você tiver 45, dá 65, né? Que é a idade que você vai ter se aposentar. Agora, paga esses R$166 e vou receber um salário mínimo lá na frente. Até morrer. Mas se a pessoa já contribuiu, por exemplo, 60 meses e tem 40 anos, não vale a pena ela começar agora porque ela não vai contribuir mais tempo do que... Não. Se você era afiliado à Previdência Social antes de 12 de novembro de 2019, não importa. Eu contribuí um mês só, lá em 2010, eu já sou filiado, né? Então eu vou entrar nessa regra aqui, homem, só precisa de mais 15 anos, né? 14 anos esse mês. Só todo mundo vai se aposentar aos 65 anos. Homem. Mulher, 62. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu começar a contribuir agora, 42, até eu fazer 65 vai passar bastante de 180 meses. Sim, mas você não precisa, você separa nos 15. Ah, certo. Quando chegar em 15 eu paro, né? Você só vai deixar de ser segurado se não pode morrer, né? Porque se morrer, perde tudo. Porque a sua mulher não vai receber a pensão. Para morrer, você tem que estar segurado. É um seguro, o INSS é um seguro, tem que estar contribuindo. Para entrar nessa regra dos 180, basta ter pelo menos uma contribuição Só antes da reforma. antes da reforma, 12 de novembro de 2019. Reforma federal, né? Que eu estou falando aqui do INSS, que é federal. Hã? Mulher não mudou, continua 180. Você não é essa história de perder a coisa segurada, não. Contribuiu Tem. lá atrás, já passei 10 anos sem contribuir. Você pode voltar, você vai voltar agora a contribuir. Vai voltar perto já. Não, se você... E parar. O problema de parar é que se não pode morrer, porque se morrer você perde tudo. Você não vai deixar para a pensão por morte. Porque se você continuar contribuindo, você deixa um seguro. Se eu estou pagando seguro, se eu falecer, minha mulher recebe. Por exemplo, se minha esposa fizer isso e eu falecer, ela fica com a minha e pode ficar com a da INSS? Fica. E aí não tem redução, porque é um salário mínimo, né? Ela recebe. Ela é gravida. Sim. Então ela tem o seguro. Tem o salário maternidade. É. Vai receber de lá e de cá. Vai receber 2 salários de maternidade, né? Um de 1.518. Hã? Redutor? Aonde é que você está vendo? Hã? Você está comendo teto, porque como é que é feito a apostadoria, o cálculo da RMI do INSS, né? É 60% da sua média salarial. Você tem um tempo de carência de 180 meses, são os 15 anos, né? O problema é eu acrescento 2% o que o passar de 15, se for mulher, e o que o passar de 20, entendeu? Então, por exemplo, uma mulher tiver 20 anos de contribuição no INSS, né? Ela vai se aposentar com 60 mais 10%, com 70%. Eu botei aqui o mínimo que você pode contribuir, o mínimo. Mas se aumentar, esse valor aqui aumenta. Só que para a mulher aumenta a partir do 15, para o homem a partir de 20.
Homem tem que contribuir mais. Se a mulher tiver 20 anos, ela vai receber 70%. Só que aqui, como é salário mínimo, vai bater sempre no salário mínimo, né? No caso, mulher 35 anos, homem 40 anos. É pior que o servidor público, né? Porque o servidor público é 35 e 30. É melhor sair logo do mínimo. Sim, é melhor sair logo do mínimo. O ideal, o melhor é aqui. É o maior retorno. Se você quiser investir mais, né? O melhor. 4 mil. Aqui é bom porque ninguém sabe, tem o contribuinte facultativo. Vocês não cometam esse erro. O servidor público não pode. Muitos chegam lá já, contribuir como facultativo, mas você tem renda. O facultativo é para aquela pessoa que não tem renda. Quem é dona de casa, estudante bolsista, pessoas que vivem de renda passiva, vivem de aluguel, é quem não trabalha. Aí pode pagar facultativamente, né? E ter essa mesma aposentadoria. O defensor não pode. E pode juntar na época que ele era segurado obrigatório, que trabalhou na empresa, ele parou, sim, aí parou, vou pagar como facultativo, pode juntar. Pode. Se você não tiver nenhuma renda, né? O defensor não pode não, pode. Deve, né? Porque aí você não perde. Minha esposa trabalhou durante quase 15 anos, ela não compra. Mas se ela tiver 15 anos, já contribuiu o tempo de contribuição. Pois é. Aí tem que fazer o planejamento dela para ver quanto é que dá hoje, esses 15 anos, né, de média, né, porque vai ser 60% da média dela que ela vai receber, ela tem 15 anos. Se ela quiser aumentar, aí tem que fazer o planejamento se vale a pena ela contribuir, por quanto ela contribuir, porque ela volta a ser segurada, né? Então, mas já seria interessante fazer agora ou esperar chegar perto de 62? Fazer agora. Porque se você, quanto mais cedo você fizer, melhor, mais tempo você tem para a aposentadoria e para poder planejar. Entendeu? Porque senão... Se por acaso eu contribuir um ano em 2006, certo? Contribuí um ano em 2006. Averbei esse um ano aqui. Eu sei que não vai ser 100% inteiramente, mas ele serve para colocar. Pessoal, Você averbou. posso dar um informe? Aqui. Vou dar um informe rápido. Pessoal, vou lembrar aqui a vocês que estão todos convidados para domingo participar do evento que o time de futebol da Defensoria Pública está na final da primeira Copa Troféu. E estão todos convidados. Domingo às 8 horas da manhã na ABB, no campo Você principal. tem tempo do INSS. Vai ter o juiz profissional, time com técnico. Lá atrás, Estamos né? na final. Na final contra Você tem trouxe troféu, eles todos obviamente. pra Já. cá. Tem troféu. Todo ele. O nome da Copa é para troféu. Vai ter troféu. Se não teve efeitos financeiros, O time você pode é- desaverbar e trazer de volta. É João, é Ivaí. Desaverbar. Se Danilo não não teve vai, efeitos né? financeiros, porque efeitos financeiros da boa permanência. Se serviu para alguma coisa aqui, não Vai serviu. ter- Você tem que desaverbar e trazer de volta. Todos. Haroldo. Diego fez um aquecimento ontem para ver se joga. Né? Consegue. Então, Não. estamos na final. Então estão todos convidados. Depois vai ter um almoço. Tá? 0300. É interessante. Almoço. Mas num convênio maravilhoso com a ABB. E vocês podem usar o clube. Tem o troféu. Tem troféu para primeiro e segundo. Campeão e vence. Hã? Olha, respondendo a Não, pergunta nesse dia vocês dele, podem usar o que quiserem. como é seu nome? Daniel, meu xará. Meu xará, sua esposa. Aqui é um planejamento previdenciário. Eu trouxe aqui porque é do meu irmão, então tem vários dados sensíveis aqui. Né? É um caso clássico, né, do pessoal da área da saúde, que tem 2 vínculos. Né? A gente consegue ainda aposentar com 3, né? ter 3 aposentadorias. Né? Então aqui foi feito o planejamento previdenciário dele, tanto como ele servidor público, ocupante de carga efetiva, através de concurso público, né? E como ele empregado público, através de concurso público. Então ele tem 2 regimes, o regime próprio e tem o regime, esse aqui, que é o INSS, porque ele é empregado público federal e é servidor público federal. Né? E aqui foi mostrado para ele, quando ele vai se aposentar, com quanto ele vai se aposentar, o que ele tem que fazer para melhorar a média dele, né, o que ele precisa averbar, se não precisa. Aqui no caso, por ser área de saúde, tem a aposentadoria especial, ele pode converter o tempo especial em tempo comum. Então, né, o defensor não tem isso.
né? Mas são várias, né? São N variáveis, né? Para você compor o seu planejamento previdenciário. Ele estava me dizendo que pegou e averbou, seu caso aqui, né? Vou contar, viu? Acha, né? Ele pegou e já averbou logo. Sem necessidade. Porque eu achava que ia ter direito a alguma coisa, a licença prêmio, mas não teve. Porque se você averbar, você diminui sua média. É melhor se aposentar, fazer isso aqui, ó. Se aposentar, entendeu? Tchau. Com certeza, várias pessoas aqui podem se enquadrar em um daqueles casos que eu falei. Agora, para contribuir para o INSS, você tem que estar enquadrado ali. Não pode ser facultativo. Né? Você tem que ter alguma renda, fazer alguma coisa dentro da legislação. Né? Agora eu vi ali que como cotista, para ter direito, você segurar, você teria que ser cotista com remuneração. Porque você pode ser cotista sem remuneração. Você presta serviço para a própria empresa, com remuneração. Hã? Então, 65 anos, né? Para o homem e 62 para a mulher. Aqui são as idades do federal. Aqui no estado é 65 homens, só que mulher é 60. É melhor mulher aqui, o estadual. Então, se você contribuir com 15 anos, você tem que complementar isso, verdade? Se você já tem 15 anos, você tem que esperar os 65 anos. Se você tiver, seu patrimônio já está ali preservado. Agora tem que ver, fazer a análise se precisa fazer algum ajuste, né? Porque às vezes o quinis não está tão bom assim, né? Então, é esperar para quando tiver perto, né? Então, foi a minha Pode pergunta. ser também. Agora, Porque minha esposa trabalhou 13 anos, ela está 10 sem trabalhar. Sem trabalhar nada. Aí, se já vale a pena voltar a pagar agora, ou se quando ela estiver mais perto dessa. qual é o objetivo dela? Porque assim, o objetivo dela é voltar a contribuir agora, porque eu tenho que fazer a média dela. Qual é a média dela? Eu quero melhorar a minha média. Olha, só a média é um salário mínimo. Não, é porque eu Aí é um salário mínimo, não, eu vou querer aumentar. Como é que eu aumento? Será que eu boto no teto? Será que eu boto aqui? É fazer esse cálculo. E outra coisa, eu quero ficar segurada, né? Porque se eu falecer, eu deixo para o meu esposo, deixo para minha filha, para o meu filho, entendeu? Porque a contribuição para o INSS, né, é um seguro, né? Então tem a pensão por morte também, entendeu? E por... Talvez deve ter como ele falou, depende do objetivo. Cada pessoa tem um objetivo diferente. Se ela quiser engravidar, compensa ela pagar 2, 3 meses, 1 ano. Para ganhar o salário. E a qualidade segurável, quando Mesmo o Supremo disse que não precisa nem pagar 1 ano. O salário de maternidade. No caso dela é mais questão do valor, porque ela não ganhava um salário, né? Ela ganhava mais. Então talvez a média dela ela pagar um pouco mais e receber Se a média dela for superior a isso aqui, ela vai receber 60%. Agora, vale a pena eu continuar trabalhando aqui, porque a cada 1 ano eu ganho 2 aqui. Se eu trabalhar mais 5, o 60 passa para 70. Então já é uma aposentadoria maior. Agora só planejando para ver como é que ela vai se enquadrar, entendeu? Aí é que vai dizer, se você contribuir com mais 5 anos, você vai investir tanto e vai ter tanto, vai ter uma taxa de retorno, vai ter um retorno. 60% dos maiores salários, não? Não, a média, da média. 60% da média. Aqui é porque você sempre está contribuindo com isso aqui. Aí. Então sua média é isso aqui, não pode ser menos. Então não aplica 60%, você recebe 100% disso aqui. Agora se for 8 mil, né, sua média é 8 mil, 60% de 8 mil, você se aposenta com 4.894. Mas se por acaso eu contribuir desses 15 anos aí, 1 ano eu contribuir com 8 mil e pouco, já não vai dar 1.518, vai dar mais. Vai dar mais, O bom do facultativo é que ele não precisa contribuir todo, que no caso de vocês, ele não precisa contribuir todo mês. Ele contribui com 12 para ganhar a carência, né, 12 meses, e depois ele pode contribuir a cada 6 meses. E aí, esse a cada 6 meses eu posso botar aqui. Aí. E aí, 2 vezes no ano, eu só pago isso aqui. Aí. É o melhor planejamento financeiro que existe, contributivo do facultativo. Né? Porque ele tem como contribuir pouco e ganhar muito. Né? E esse 11% aqui, olha. Pode contribuir 2 vezes por ano isso aqui e vai receber isso aqui. Ele não vai receber isso aí. Ele pode receber isso aqui, se ele conseguir contribuir 15 anos no teto, pagando assim 2 vezes no ano e se apresenta com isso aqui. É o melhor planejamento que tem. A dona de casa. Não planeja nada no Brasil.
O facultativo, ele não precisa contribuir todo mês. Ele pode contribuir de 6 em 6 meses. E aí, de 6 em 6 meses para chegar no 180. Tem que chegar no 180. Se ele contribuir sobre isso aqui, ele vai se aposentar com esse valor. Entendeu? Quem não tem carteira de trabalho é facultativo. É facultativo, desde que também não tenha outra atividade econômica, né? Hã? Atividade econômica, né? Autônomo. Autônomo não pode. Se você não tiver nenhuma renda, sim. Se você não tiver nenhuma renda ativa, se você não tiver emprego, se você não for defensor, não for servidor público, pode. Facultativo, porque o facultativo é restrito, entendeu? Não é para todo mundo. Mas o melhor planejamento é do facultativo, né? Porque ele recolhe pouco e pode ganhar muito. Dona de casa, estudante. Você está segurado 3 meses, né? Você parece que está segurado 3 meses, né? Depende de quanto tempo você contribuiu. É o período de graça. Se eu tiver 10 anos de contribuição, eu tenho 24 meses. Se eu continuar desempregado, eu tenho mais 12 meses, 36. Entendeu? Hã? No meu caso, por exemplo, que eu tenho outro emprego. Sim, emprego de carteira assinada. Não, certo. Se eu contribuir como obrigatório, como ser cotista, por exemplo, durante 5 anos, eu tenho algum período que eu posso pausar e eles terem segurado seu momento? Não. Para você ter a pensão por morte, você tem que estar no período de graça. 5 anos como um individual, não. Isso só vale para empregado. Para quem é empregado. Individual, não. Nem facultativo. Entendeu? Você tem que estar pagando. Tem que estar pagando. Entendeu? Aqui é o final. Eu deixo só essa frase aí para vocês. Tem um trecho da música aí, que ninguém sabe, né, o futuro, né? E aí o planejamento previdenciário vira proteger o segurado, que são vocês, dos infortúnios da vida, garantir segurança a quem você mais ama. É justamente isso o objetivo, né, do planejamento, né, previdenciário, porque ninguém sabe o dia da manhã, né? A defensora com 39 anos, não sei qual foi a causa da minha, faleceu e se ela tiver dependentes... É esse papel que a gente já faz